Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham nesta noite na leitura e comentário do Evangelho de Jesus. Neste momento, convido a todos a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, e às falanges amigas que trabalham na Casa Espírita Eulália Nogueira, que estejam conosco, nos fortalecendo, nos dando luz e sabedoria, e que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro de corações. Hoje a nossa lição é do capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore por seu fruto. As lições de hoje 1, 2, 3 e 4, missão dos profetas. Então, conhece-se a árvore por seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa. A árvore que produz bons frutos não é má. Pois se conhece cada árvore por o seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, e não se vitiminam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro de seu coração, pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 43, 44 e 45. Lição 2. Guardai-vos dos falsos profetas, quem vem até vós cobertos em peles de ovelhas e que por dentro são lobos raptores. Vós os conhecereis por seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figo dos cardos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir os bons. Toda árvore que produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Lição 3. Guardai-vos para que ninguém vos seduza, porque muitos virão sobre o meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e eles enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, que seduzirão muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, em muitas pessoas a caridade irá esfriar. Será salvo, porém, aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está lá, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. Marcos capítulo 13, versículo 5, 6, 22, 21 e 22, desculpa. Missão dos profetas. Vulgarmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de modo que as palavras, profecias e predições tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Disse de todos enviados de Deus com a missão de instruir os homens
e de revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. E era esta a ideia dos judeus do tempo de Jesus. E por isso que, quando ele foi conduzido diante do sumo sacerdote de Caifás, as escribas e os anciãos, estando reunidos, escarraram em seu rosto, deram-lhe socos e bufetadas, dizendo: Cristo, profetiza-nos, e diz quem foi que te bateu. A despeito disso, houve também profetas que tiveram a presciência do futuro, seja por indução, seja por revelação providencial, a fim de dar advertências aos homens. Como esses acontecimentos foram cumpridos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da condição de profeta. Bem, irmãos, aqui a nossa lição. Então, vamos a alguns comentários a respeito dessas 4 lições. Então, qual o entendimento moral que nos revela a expressão conhece-se a árvore pelo seu fruto? Então, a árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos, nossas obras. Assim, a qualidade de nossa ação revela o grau de nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que somos. Então, conhecendo a árvore, esperar para conhecer o fruto. A natureza é de cada um. Cada um dá o que tem. Se temos uma árvore no quintal e não sabemos que vegetal é aquele, basta esperar pelos frutos. Ensina o Evangelho de Jesus em sua simples e perfeita didática. Se com o crescimento do vegetal nascem figos, temos uma figueira. Se nasce laranja, temos uma laranjeira. Assim como as árvores, também nós temos uma natureza íntima, que fala de nós através dos frutos, que são os nossos pensamentos, atitudes e ações no mundo em que vivemos. Se esses pensamentos e ações produzem resultados positivos, propiciadores do nosso crescimento e felicidade, sabemos que estes pensamentos e ações ligadas ao eterno bem, que devem ser nutridas, repetidas e exercidas. Se os resultados são ruins, nos causam sofrimento e dor. É claro que devem ser podados de nosso comportamento, arrancado de nossa conduta, atirado ao fogo purificador da mudança de atitude. Temos uma natureza íntima, uma idade espiritual. Nossa idade espiritual é exatamente a nossa capacidade de agir no bem ou no mal. Os espíritos muito experientes, com grande bagagem de vivência, descobriram o bem como ferramenta de evolução. Estes já incorporaram o agir corretamente em sua conduta e suas atitudes. Apenas produzem bons frutos. Espíritos ainda aprendizes, como somos nós, a média dos espíritos encarnados na Terra hoje são primitivos, como muitas vezes a gente já falou nos evangelhos passados. Ainda estamos na infância espiritual e por isso nossas atitudes ainda produzem os frutos do sofrimento e da dor em nossas vidas. A nossa natureza
é a nossa tendência deliberada de fazer o bem ou o mal. É claro que todos nós que estamos reunidos aqui já optamos por fazer do Evangelho de Jesus uma alavanca que nos conduza na direção do nosso bem, que é o bem de todos. Então estamos entre aqueles espíritos que, embora primitivos, já desejam a regeneração. Logo, os frutos de nossa atitude são, em sua maioria, os dos espíritos arrependidos, batalhadores, aprendiz da vida, que buscam acertar seu rumo, harmonizando-se com a lei do amor. Refletindo sobre isso, entendemos as causas de todas as nossas decepções com relação às pessoas que amamos e aquelas que ainda não aprendemos a amar. Cada um dá o que tem, conforme a sua natureza. E é por isso que as pessoas que nos magoam nada mais podem nos dar. É o que elas possuem. Nós também gostaríamos de amar mais este ou aquele ser em nossas vidas, mas só podemos dar o que temos, fazer o que já aprendemos em nossa idade espiritual. Viver também é exercitar a humildade, pois precisamos diminuir a nossa pretensão e nos aceitar com os limites que temos, com nossas imperfeições e capacidades que refletem o quanto nosso espírito já trabalhou para crescer até hoje. Decepções, mágoas e ressentimento pelas atitudes das outras pessoas espelham apenas que nós esperávamos outros frutos de árvore ainda despreparada para produzi-los. Cada um dá o que tem, assim como nós só damos o que temos. O verbo é a ação. O tesouro do nosso coração é o trabalho dos lábios. Jesus ensinou que o homem bom tira o bom tesouro e o homem mau tira o bom tesouro de seus corações. Em seguida, ensina Jesus que a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, que a forma com que tratamos as pessoas, as nossas palavras espelham a nossa natureza, o celeiro de coisas boas ou coisa ruim que temos em nossos corações. Com o nosso desenvolvimento, aprendemos a falsear, a disfarçar, a mentir e dissimular na vida social os nossos reais sentimentos. Mas é muito comum que as nossas palavras traiam o que de verdade carregamos na alma, revelando o que somos. Qual o grau de coerência daquilo que falamos com aquilo que fizemos? O quanto o nosso verbo está em harmonia com a nossa ação? Dizemos que desejamos melhorar, mas quais são as ações que fizemos hoje para vencer nossas imperfeições e caminhar na direção da felicidade? Dizemos que queremos amar o próximo, mas qual esforço fizemos hoje para olhar com bons olhos aquele familiar problema, aquele colega incômodo, aquele adversário declarando a nossa paz? Dizemos que nos arrependemos de nossas faltas e deslizes, mas quais os esforços fizemos hoje para a reparação de nossos erros? Mudando de atitude e padrão de conduta? Para que sejamos reconhecidos como aquela árvore boa que só dão frutas, é necessário que harmonizemos
o que diz nossos lábios com os reais sentimentos de nosso coração. A nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz podem ser planejadas. Talvez os primeiros passos sejam escolher o bem e, em seguida, identificar o que em nós está em desarmonia com o bem que desejamos. Devagar e persistente, extirpar essas atitudes e pensamentos de nós e, finalmente, conquistarmos as qualidades que nos faltam. É trabalho de tempo, muito tempo, de persistência, de amor e de paciência conosco mesmo. Chamamos isso de autoeducação. E claro que, vezes e outra, nossos terríveis adversários, como o orgulho, o egoísmo e a verdade, vão fazer de tudo para sabotar o nosso projeto de felicidade. Mas confiante no amparo espiritual, persistindo, nos levantando das pequenas quedas, recuperamos a força e vamos em frente, porque temos a humildade de errar e prosseguir, fazendo do erro um aprendizado. O verdadeiro e o falso, o bem e o mal, usando nossa capacidade de discernimento para crescer. Mas como discernir se estamos no caminho certo? Como saber, diante de tantos falsos profetas dentro de nós, que são as nossas atitudes desarmonizadas com as leis de Deus? Quais são as melhores atitudes perante a vida? Os Espíritos ensinaram Allan Kardec em O Livro dos Espíritos que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência. E é por isso que temos um sistema íntimo de alerta que nos avisa através das sensações quando estamos agindo de acordo ou contrário à lei do Pai Celestial. Quando agimos bem, nossas sensações são agradáveis, de um bem-estar duradouro que nos recompensa intimamente. Quando agimos mal, as nossas sensações são desagradáveis, causam mal-estar e nos fazem sentir algo como culpa ou remorso, nos perturbando intimamente. O bem e o mal são forças que identificamos claramente dentro de nós, capaz de nos ajudar em cada lance da vida se estamos semeando o bom fruto ou o mau fruto na árvore de nossa existência. Os frutos do Evangelho de Jesus é a imensa alegria de amar. Em seu Evangelho, Jesus ensina que o vegetal imprestável para produzir bons frutos deve ser atirado ao fogo, ao menos para ter a utilidade de produzir calor. Nós, graças a Deus, não somos vegetais, somos pessoas com vontade própria e uma incrível capacidade de mudança. Se numa autoanálise destemida verificamos que nossas atitudes provocam dor e sofrimento, temos inteligência e livre-arbítrio em nossa vida para mudar e continuar nossa jornada sem lamentações ou culpa. Isso é agir com responsabilidade. Responsabilidade é sempre diferente de culpa. Enquanto a culpa te coloca na lamentação e na queixa, na lágrima e no arrependimento, congelando suas possibilidades de alterar a realidade, a responsabilidade te dá mobilidade e a capacidade de mudar e prosseguir. A árvore que dá frutos inequívocos de incontáveis bênçãos em nossas vidas é inquestionavelmente o Evangelho de Jesus.
Sob o amparo do Evangelho, aprendemos com Jesus a lei do amor. E quanto amar é bom, quanta alegria e quanto prazer em gostar das pessoas pelo simples prazer de gostar. O amor é aquela virtude que nos possibilita angariar forças para atingir todos os nossos objetivos, porque ela dá acesso ao amparo espiritual pelo bem que façamos ao outro como a nós mesmos. Vamos imitar Jesus. Vamos tirar dos nossos corações o bom tesouro, ofertando ao nosso semelhante o que de melhor temos, perseverando no bem. E com certeza a árvore de nossas atitudes revelará a sua natureza divina, recompensando-nos com os frutos da alegria, da paz e da harmonia que tanto desejamos e merecemos. Então, queridos irmãos, todo esse comentário eu retirei do texto de André Martinez, que refletiu muito bem sobre a lição de hoje. Então, já se encaminhando para o final do nosso encontro, pedimos a Deus, na sua infinita bondade e a espiritualidade divina, pela fluidificação das águas que estão em nossos lares, nas mesas de todos os irmãos, que os médicos socorristas de Jesus tratem as nossas águas com o medicamento necessário para manter a saúde do corpo físico e também do espírito, conforme o merecimento de cada um que beber. Com muita gratidão, vamos agradecer a Jesus por estar sempre ao nosso lado, nos protegendo e amparando nossos propósitos de nós melhorarmos para enfrentarmos os desafios de nossos dias. Que as nossas vibrações cheguem até os nossos irmãos que estão em sofrimento, seja onde for, encarnados e desencarnados, que recebam os medicamentos para as suas dores. Vibramos por todos os lares da terra e pelo nosso também, para que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes. Vibramos amorosamente pelos nossos familiares e amigos, de perto e de longe, e por nós mesmos, para sermos sempre fortalecidos no amor e na fé, para termos sempre discernimento em nossas ações e decisões. Obrigada, Jesus. Desejo aos irmãos um bom descanso e um fim de semana de saúde, paz, luz, amor e alegria a todos. Que assim seja.